Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e gostaria muito desde já agradecer a sua visita a este canal e a sua curiosidade e vontade de assistir mais um vídeo realizado por mim. Hoje, no Cachimbo Filosofal, vamos analisar o 10º livro da série Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy, o famoso Mansão das Trevas. E a musiquinha de fundo já denota o clima de terror que permeia esta obra. Mas é claro, antes você vai, obviamente, se inscrever no canal, caso já não tenha feito, vai curtir o vídeo, vai comentar, tirar suas dúvidas, elogiar, criticar, fique à vontade, eu recebo todos os comentários, tenho o maior prazer em respondê-los e também vai compartilhar nos seus grupos aí de amigos, que também são fãs da série Fighting Fantasy. Bom, então vamos primeiramente analisar os dados iniciais, as informações básicas do livro, sua história de publicação, o enredo. Depois vou dar os meus comentários, os pontos positivos e negativos e, enfim, a nota que eu sempre dou aos livros. Lembrando que pode rolar alguns spoilers. Então, se você não leu ou jogou esse livro, é bom vê-lo mais tarde. Mas se você não se importa com alguns spoilers que eu posso dar, prometo que não vão ser os mais relevantes, mais importantes. Você fique à vontade aqui para continuar assistindo o vídeo, tá bom? Bom, vamos deixar então o meu cachimbo aqui de lado, que assim eu consigo falar melhor com vocês. Mansão das Trevas. Este livro foi publicado no Reino Unido em 1985 e seu título original é House of Hell, seria a Casa do Inferno. No Brasil foi publicado pela Mark Saraiva em 1994 com o título Mansão das Trevas. É interessante notar que nos Estados Unidos esse livro teve o seu título original mudado para House of Hades. Vamos falar disso um pouco mais para o final. Seria Casa de Hades, né? A Jambô, em 2011, publicou esse livro, tá? Ela já vinha publicando alguns livros da série e lançou, porém, com uma mudança no título, A Mansão do Inferno. O que, de certa forma, está mais próximo do título original em inglês, certo? Em 2019 foi lançada a segunda edição desse livro. Esse aqui é a segunda edição, tá? Apenas há uma mudança no diagrama da capa, ok? A Jambô também tem uma contracapa bem bonita, quanto da Mark Saraiva, ela preserva o título, a publicação inglesa, não tem um desenho na contracapa, tá bom? No verso. Beleza. O autor do livro é Steve Jackson, ok? E esse é o Steve Jackson britânico, o original, o criador da série, junto com Ian Livingstone, certo? E este seria o seu penúltimo trabalho, tá? Ele já havia acabado de trabalhar na série Sorcery, ou Magia, que contém as Montanhas Chamutante, Carel, Porto dos Ardis, as Sete Serpentes e a Coroa dos Reis. Em breve farei um vídeo falando sobre essa tetralogia. Depois desse trabalho, ele lançaria Creature of Havoc, Criatura Selvagem da Destruição, e depois pararia de publicar livros da série Fighting Fantasy, tá bom? Mas ele sairia com chave de ouro, né? Porque seus dois últimos trabalhos são brilhantes, tá bom? O ilustrador, a capa é de Ian Miller, certo? Ian Miller, ele desenha aqui a casa atrás, bem pavorosa, um cenário bem tenebroso,
com algumas criaturas saindo ali em volta da casa, certo? Isso aqui é a primeira visão que você tem da casa assim que começa o jogo. Inclusive o Ian Miller disse que essa foi a capa mais bonita que ele produziu para a série, a favorita dele. As ilustrações internas são de Tim Sale, ok? Que era um ilustrador especialista em fazer desenhos para histórias de horror, ok? E aí ele foi escolhido para fazer essas ilustrações aqui, tá bom? Algumas são bem escabrosas, tá? Inclusive, esse livro aqui ele vai ter algumas imagens censuradas, tá? Vou falar disso mais tarde, mas a sua publicação teve alguns cortes aí porque o negócio estava bem pesado, certo? Beleza. Essa aventura, pessoal, ela também havia sido lançada numa versão menor na revista Warlock, na 3ª edição. É uma revista inglesa que fala sobre as aventuras fantásticas, a Fighting Fantasy, e havia uma versão menor, menos de 200 parágrafos. E essa é a versão expandida, tá bom? Acredito que a Warlock ela fazia essas mini aventuras para chamar o público, né? E aí, se eles gostassem, eles poderiam partir então para a versão definitiva da história, né? E aproveitá-la como um todo. Pois muito bem. Vamos então ao enredo. Bom, a história se passa na Terra, ok? Então ela não se passa no mundo de Titã. É uma história que se passa na Terra e provavelmente na Inglaterra. Embora não há impedimento nenhum que ela possa se passar na Escócia, na Irlanda, talvez no país de Gales, tá? Mas, ou seja, é algum lugar do Reino Unido com certeza, certo? E se passa na década de 1980, certo? Então não há celulares, também não há acesso à internet e as coisas ficam um pouco mais difíceis. De qualquer maneira, a história poderia se passar nos dias de hoje sem problema nenhum. Digamos que o celular não pegaria, não teria o Wi-Fi, também não há impedimento da história se passar nos dias de hoje, certo? Você é o personagem principal, é o jogador. Você é uma pessoa comum que não tem armas e também não tem nenhuma grande especialidade. Provavelmente é um trabalhador, uma pessoa qualquer, que está indo a uma reunião, num carro, sozinho, no meio da estrada, à noite e com muita chuva. Esse já é o cenário, então, inicial. E seguindo os caminhos dados por pessoas locais, aldeões locais, você entra numa estrada muito esburacada, muito mal planejada, praticamente não é usada há décadas. E então você começa a ver coisas estranhas, sobrenaturais, e o carro empaca numa vala. Após o motorista, após você tentar se desviar de uma pessoa que surgiu do nada na frente do carro, e o carro na vala pifa e a bateria arria. Então você sai desesperado, no meio da escuridão, no meio do nada, numa estrada deserta, procurando alguma ajuda, ver se tem algum sinal de vida, alguma casa onde possa encontrar um telefone para chamar ajuda. E andando alguns metros, você vê logo uma luz lá nas trevas. E percebe que deve ter sido um sinal de sorte, bela sorte. Uma casa, né? Seu carro quebrou logo perto de uma casa. Então você sai da estrada e percorre uma trilha que entra na floresta em direção àquela casa. Porém, mal sabe o personagem que aquela seria a famosa Mansão das Trevas. E a busca pelo telefone levaria a uma aventura cujos horrores o assombrariam para a vida toda. Então este é o grande cenário. Aí ele entra na casa
e é recebido pelo Conde de Drumer, o Lord Kelnor, que na edição da Jambur vai estar com o título Conde de Rainoth. Haverá um motivo para isso, e a Jambur até que acertou ao mudar o nome de Drumer para Rainoth. Que isso é um negócio, um ponto crítico que tem nessa aventura aqui, mas é por causa da tradução, tá? Enfim, vou falar Conde de Drumer porque eu vou usar essa edição, mas na Jambur é Rainoth. O Conde de Drumer, Lord Kelnor, e seu mordomo Franklin então o recebem e o deixam à vontade. Vocês bebem conhaque, jantam, tal, e ele fala um pouco da história. Aquela era uma grande e rica propriedade, mas os camponeses começaram a abandoná-la após perceberem sinais de bruxaria. Quando a irmã do conde morreu, com vários ferimentos no pescoço, os camponeses começaram a achar que a casa era amaldiçoada e abandonaram as terras. E a casa ficou ali caindo aos pedaços, né? Embora por fora ela pareça abandonada e velha, por dentro ela é muito requintada, ela é muito bem elaborada. Tem quadros antigos, tem tapeçarias, tem poltronas confortáveis, tem pratarias. Então ela é bem confortável por dentro, apesar do seu aspecto bem agourento por fora. E após esses eventos, ele fala um pouco mais da sua família, tá? E chega ali na janta, e é nesse ponto que as coisas começam a ficar esquisitas. Porque dependendo das escolhas do personagem principal, das suas escolhas, você pode acabar sendo capturado ou indo de maneira bem convidativa dormir e ir para um quarto, dormir e esperar a manhã chegar para pedir ajuda. Não há sinal de telefone na casa, tá bom? E aí nesse ponto, dependendo de você ter sido capturado ou ido para seu quarto, a aventura começa, tá? Se você tiver sido capturado, você acorda amarrado numa cadeira e vai ter que se libertar de alguma maneira. Se você tiver ido para o quarto, você percebe que a porta foi trancada, tá? E depois de um breve e conturbado sono, você acorda com uma taça perto da cama. E aí, ao se deparar com aquilo, logo um corcunda chega, abre a porta e vem com uma outra taça, tá? E aí, ao interpelar o corcunda, o personagem começa a notar que há algo muito esquisito na casa, né? Aquelas taças estavam envenenadas ou estavam com alguma substância estranha para afetar o personagem. Ele percebe que a casa, as pessoas são esquisitas, né? E então ele resolve explorar a casa trancando o corcunda lá dentro. Beleza. Então depende das escolhas. Você ou pode parar no quarto ou pode parar amarrado. Enfim, você vai entender quando jogar. E aí, conforme vai investigando a casa, ele vai percebendo coisas muito esquisitas. Primeiramente, espíritos e fantasmas vão tentando avisar o leitor, o personagem, de que a casa é amaldiçoada e que ele, de alguma maneira, precisa salvar aquele espírito. Precisa destruir a casa ou fugir imediatamente. Após se deparar com um fantasma que provavelmente é a da irmã do conde, ele fica convencido de que precisa destruir o mal na casa. Tá bom? Porque não haverá outra forma de fugir senão dessa maneira. E conforme ele vai investigando os quartos, ele vai descobrindo horrores impressionantes. Fantasmas, poltergastes, vampiros, zumbis, esqueletos, coisas bem pavorosas permeiam os aposentos da casa. Há também corpos, né? Corpos de cabra, corpos humanos escondidos nos armários, nas estantes. É uma coisa de louco, bizarra, muito bizarra. E depois de investigar os aposentos de cima, o personagem ele logo começa a coletar informações dos próprios habitantes dos quartos, dos aposentos, e aí ele, determinado, desce para o andar inferior em busca
do mestre da casa para confrontá-lo e destruir o mal. Logo, a partir dessas informações, né, e conforme ele continua investigando, o personagem descobre que, na verdade, dentro da casa há um ritual de magia negra, um ritual de adoração ao cramunhão lá, ao diabo. E o Conde Drumer é o mestre dessa seita. Então, por conta disso, o personagem percebe que tem que acabar com aquele ritual que envolve sacrifícios humanos e livrar a casa dessa seita. Pois bem, e aí no final da história ele confronta o Lord Kelnor, o mestre da casa, e os dados serão lançados para ver o que vai acontecer. Bom, esse é o background. Inicialmente parece ser uma história de terror bem simples, bem clichê, só que depois a coisa vai ficando muito legal, vai ficando muito mais imersiva, e aí cada vez mais o personagem vai ficar com vontade de vencer o desafio, vai com vontade de querer acabar com o mistério da casa, ou desvendar o mistério da casa. Beleza. É o único livro, talvez junto com Fortaleza dos Pesadelos, que tem o gênero terror, tá? Esse é o título. É o único livro que se passa na Terra, de certa forma. Não, na verdade não é o único livro. Existe um livro de zumbis que também se passa na Terra, escrito pelo Ian Livingstone, ok. Mas é um dos poucos livros que se passam na Terra. Aqui a gente também tem um ótimo enredo, muito bem encaixado, tá? Muito bem conectado com o autor está o tempo todo te lembrando qual é a história ali por trás, tá? Não tem peças soltas. Há um novo tópico, que além da habilidade, energia e sorte, há um outro padrão que você precisa se atentar, que é o atributo medo, tá vendo? Esse atributo aqui, ele começa no 0, e conforme você vai se aventurando, você vai se assustando, seu nível de medo vai aumentando. E se ele chegar até o nível máximo, você morre apavorado, né? Morre de susto mesmo. Porque você é uma pessoa comum, está familiarizado com as leis naturais, e essas coisas sobrenaturais realmente podem acabar te afetando a mente e te matar. Você também começa sem armas e sem talentos. Então dentro da casa você tem que conseguir armas como facas, ou porretes, para conseguir se defender. A casa, mais do que um gênero terror, ela é um imenso quebra-cabeça, tá, gente? Eu até acho que o Resident Evil 1, o primeiro Resident Evil, pega um pouco da história disso, porque a casa é um quebra-cabeças. Ela tem passagens secretas, ela tem chaves para abrir aposentos ocultos, ela tem câmaras falsas. Então ela é um imenso quebra-cabeças. E você desvendar esse quebra-cabeças que faz é o único momento, é a única certeza de vitória. Ela é uma aventura extremamente difícil, bem difícil mesmo. Só tem um caminho certo, um caminho linear. E o fato é esse, você tem que achar esse caminho. Então várias tentativas vão ocorrer, você vai se frustrar, porque você vai perder muitas vezes. Mas conforme você vai se aventurando e vai perdendo, você vai descobrindo quais são os caminhos errados, até você conseguir achar o caminho correto. Só tem um, tá, gente? Só tem um caminho correto. E o nível de medo tem que estar alto. O nível de medo tem que estar acima de 10. Se for abaixo, mesmo você pegando o caminho certo, você não vai conseguir vencer esse jogo. Não tem uma missão clara no jogo. A única missão é sair da casa. Você tem que fugir da casa. O problema é que uma vez dentro da casa, aí que tá, não tem como fugir de forma natural. Os fantasmas, as assombrações da casa vão impedir que você saia, né? Se você tentar sair pela porta da frente, vai aparecer lá um demônio com cabeça de cabra que vai te botar pra dentro de novo. Então, quem entra nessa casa não sai mais, a não ser que derrote o mal lá dentro, tá bom? Esse ponto é importante porque para você vencer o jogo, você tem que dialogar. Aqui é uma grande importância, um foco nos diálogos, tá? Há poucas batalhas. Na verdade, as batalhas nem são difíceis, mas também não são importantes, tá? Você não precisa lutar tanto.
você precisa mesmo coletar informações. Então você precisa conversar com os personagens, conversar com os habitantes da casa para conseguir achar as pistas que o levem para fora dela. A ênfase do jogo está na descoberta do mal. Conforme ele vai se desenvolvendo, você vai descobrindo o mal na casa. Isso vai aumentando a tensão e vai aumentando a emoção de jogar esse jogo, que só cresce até chegar a um ápice, que é o final do jogo, e você fica assim, nossa, já acabou, mas eu quero mais. Eu quero jogar mais, esse jogo é muito bom. Então quando chega o final você fica, pô, você ainda tá assim, arrepiado, né? Você tá com aquela tensão máxima e você quer continuar jogando, só que não dá, você já jogou na referência 400. E além disso só tem um único caminho, como eu falei, mas apenas 2 itens são necessários para vencer o jogo, tá? Só precisa achar 2 itens para ganhar o jogo. E é claro, você só vai encontrá-los por meio de diálogo, informação, coleta de pistas, tá? Não adianta bater em todo mundo que você não vai conseguir muita coisa. E o chefão final, nossa, o chefão final é o ápice da aventura, tá? É um momento de tensão, é a batalha dificílima e eu recomendo não roubar, tá? Porque a emoção só vai fazer você transpirar e, cara, é indescritível. Só você jogando mesmo pra ver como é legal, muito maravilhoso essa sensação. Agora, óbvio, como é um jogo muito difícil, há um senso de desorientação, né? Às vezes você pode estar mapeando e você erra o caminho, e você vê que a casa está toda esquisita. Se não mapear direito, você vai criar um labirinto no seu papel. A casa ela é muito complicada mesmo, ela tem um desenho incomum. Além disso, ela tem muitos aposentos fatais. E aí é que está um dos segredos. Apesar de ser um caminho, ela só tem um caminho correto. Só tem um caminho correto para ganhar. Não adianta você entrar em todas as salas. Algumas salas são puras armadilhas. Só tem assombração que vai aumentar o seu nível de medo, tá? Então você não precisa visitar todas as salas. Existem salas aqui que é só para levar a morte. Se você entrar na cozinha, acabou o jogo para você. Se você entrar na sala do vampiro, também acaba a aventura. Se você chegar nos porões e entrar nas salas onde os malucos fazem o ritual de adoração lá, o capiroto, acabou o jogo, também não tem chance. Então é muito complicado você vencer esse jogo se entrar em todas as salas. Você tem que achar o caminho correto e evitar ao máximo as assombrações e as salas falsas, tá? Por fim, esse livro foi bem censurado, tá? Nos Estados Unidos ele foi obrigado a mudar o título de House of Hell, Casa do Inferno, para House of Hades, Casa de Hades, tá? Porque na década de 80 supostamente esse título iria assustar crianças, já que esse é um livro que foi feito para crianças, embora, gente, Mansão das Trevas não foi feito para crianças, tá? Desculpa, mas esse livro aqui, acho que ele foi voltado para um público mais adulto. E também a referência 264, a referência da seção 264, né? Ela tinha uma ilustração. O texto tá aqui, e aqui deveria ter uma ilustração, só que ela foi limada na edição final. Ela mostrava uma mulher nua sendo sacrificada pelos adoradores maníacos. E ela foi censurada, tá? Embora acho que tenha sido um exagero, porque ela não está nua, ela está semi-nua. E há imagens aqui muito mais assustadoras, tá? Há imagens aqui bem mais emblemáticas. Tem uma imagem aqui de um zumbi que te ataca que, meu Deus do céu, isso aqui te apavora madrugada dentro. Agora, é uma joia da série, tá, gente? Steve Jackson aqui trabalhou intensamente e produziu um livro fantástico. É um livro que é desafiador, ele recompensa a sua paciência, tá? E ele excede as expectativas. Ele consegue ser um livro com uma história usando as regras da Fight Fantasy, mas sem estar no mundo da Fighting Fantasy. Então ele excede as expectativas da série. Meus caros, aqui tem a atmosfera de sobra, a imersão é forte e é um livro que, quando eu li aos 12 anos, eu me assustei.
eu realmente fiquei alguns dias sem conseguir dormir direito, tá bom? Então, se você é jovem, eu não recomendo ler esse livro não, tá? Cresça um pouco. Bom, mas enfim, cada um faz o que quer, né? Nota, queridos, a nota é 10. A nota só pode ser 10 para esse livro. Esse livro aqui é muito bom, é um dos melhores da série, tá? Um dos meus favoritos. E convido vocês também a entrarem na Mansão das Trevas, se tiverem coragem. Meus caros, fico por aqui e que a energia de vocês permaneça sempre alta. Tchau, tchau.